Imagine um livro selado há 2000 anos. As letras carbonizadas pelo fogo de um vulcão, enterradas sob toneladas de cinzas. Um objeto que desafiou arqueólogos, historiadores e linguistas por séculos. Agora, imagine esse livro finalmente começando a falar, mas não com palavras doces ou memórias pacíficas, e sim com verdades que muitos prefeririam não ouvir. Nos bastidores de laboratórios universitários, centros de pesquisa e startups silenciosas, um grupo de cientistas alimentou supercomputadores com linguagens mortas. Símbolos esquecidos. Códigos indecifráveis. Eles não estavam apenas tentando traduzir o passado, estavam tentando desenterrar o que nunca foi feito para ser descoberto. E o que veio à tona foi mais do que impressionante. Alguns dizem que foi perturbador. Porque, entre contas de impostos e listas de grãos, as máquinas começaram a encontrar mensagens, padrões que não deviam estar ali, ideias que atravessaram o tempo como se alguém, ou algo, quisesse que fossem lidas exatamente agora. Neste vídeo, você vai entender como a inteligência artificial está decifrando as línguas mais antigas da história, e o que ela encontrou nessas traduções pode mudar tudo o que sabemos sobre civilizações, propósito e silêncio. Mas antes de revelarmos a linguagem mais misteriosa de todas, e o que ela revela sobre a origem das sociedades humanas, você vai conhecer as descobertas que abriram as portas para o impensável. Começamos por um lugar que esteve enterrado em cinzas durante séculos, Herculano, Itália. Quando o Monte Vesúvio explodiu no ano 79 d.C., não apenas engoliu Pompeia. Uma outra cidade, menor, foi soterrada em silêncio, e com ela, uma biblioteca inteira. Mais de 800 pergaminhos de papiro foram carbonizados pela onda de calor, tornando-se frágeis demais para serem abertos. Por mais de 2000 anos, ninguém conseguiu ler uma única palavra dessas relíquias romanas. Até que, em 2023, surgiu um desafio. Um prêmio de $1 milhão seria oferecido a quem conseguisse usar inteligência artificial para desenrolar digitalmente esses pergaminhos sem tocá-los. A competição foi batizada de Desafio Vesúvio. Luc Ferriter, um jovem de apenas 21 anos, se uniu a uma pequena equipe e usou aprendizado de máquina para detectar o que antes era invisível. Um único fragmento decifrado, a palavra púrpura, em grego antigo, foi o início. A partir dali, letra por letra, pedaço por pedaço, os pergaminhos começaram a revelar o impossível: filosofia, questionamentos existenciais, reflexões sobre a natureza do prazer e do sofrimento. Não eram apenas textos comuns. Era a voz de um pensador epicurista chamado Filodemo, silenciada por cinzas, agora falando novamente por meio de uma máquina. Essa foi a primeira fronteira rompida. Mas não a única. A mesma tecnologia que leu os pergaminhos também foi aplicada a outras civilizações. No leste europeu, símbolos esculpidos em pedras ao longo do rio Danúbio haviam sido ignorados por décadas. Muitos especialistas achavam que eram apenas rabiscos, arte primitiva sem sentido. Mas quando pesquisadores alimentaram os padrões em uma inteligência artificial, o resultado foi inesperado: sequências organizadas, estruturas gramaticais rudimentares, espaçamento intencional. Era um código. Um sistema linguístico com mais de 7.000 anos. Mais antigo que os hieróglifos egípcios. Mais antigo que a escrita cuneiforme da Mesopotâmia. E se essas inscrições forem de fato uma linguagem, estamos falando do primeiro registro de comunicação humana estruturada da história. Antes mesmo de existirem cidades, havia palavras. Palavras que agora começam a ser decifradas. A pergunta é: por que esse código desapareceu? E mais importante, quem o escreveu e o que estavam tentando dizer? Enquanto isso, no Oriente Médio, a inteligência artificial começava a processar mais de 500.000 tábuas de argila da antiga Mesopotâmia. A maioria escrita em acádio, uma das línguas mais difíceis do mundo. Linguistas humanos levavam anos para traduzir uma única tábua. A inteligência artificial, dias. Às vezes, horas. Essas traduções não revelaram nada fora do comum, pelo menos no início. Havia registros de impostos, trocas comerciais, contratos. Mas em meio aos textos administrativos, surgiram fragmentos da epopeia de Gilgamesh, considerados por muitos o primeiro épico da humanidade. Detalhes antes despercebidos surgiram com nitidez. Trechos que pareciam prever eventos naturais, descrições de céus estranhos, mudanças súbitas de clima e comportamento coletivo. Nada místico, mas também nada banal. A cada nova descoberta, a pergunta deixava de ser se a inteligência artificial poderia entender o passado. E começava a ser: o que exatamente ela está nos mostrando? E por que agora? Entre as margens do Nilo,
ruínas empoeiradas e tumbas seladas, repousam dos sistemas de escrita mais emblemáticos da humanidade, os hieróglifos egípcios. Por séculos, cada símbolo exigia um esforço quase artesanal para ser interpretado. Não se tratava apenas de uma língua, mas de um código visual onde sons, ideias e emoções se entrelaçavam em cada figura. Traduzir um texto simples levava meses, até que, em 2020, uma parceria entre Google e universidades internacionais mudou tudo. Eles criaram o Fabricius, uma ferramenta baseada em inteligência artificial que reconhece hieróglifos, sugere significados e até ensina as estruturas linguísticas por trás deles. Pela primeira vez, o processo de decodificação deixou de ser um privilégio restrito a especialistas. Fabricius começou como um projeto educacional, mas rapidamente se tornou algo mais profundo. A inteligência artificial não apenas traduzia, ela detectava variações de estilo, pressões do pincel, mudanças de traço. Era como se estivesse percebendo o estado emocional de quem escreveu, os detalhes invisíveis aos olhos humanos. Em paralelo, outra escrita misteriosa ganhava vida digital, a de Easter Island, conhecida como Rongorongo, um conjunto de tábuas de madeira cobertas por glifos tortuosos, espelhados e alternados linha por linha. Durante mais de um século, pesquisadores debateram se aquilo era realmente uma linguagem ou apenas decoração cerimonial. Sem uma pedra de roseta e sem falantes vivos, tudo parecia perdido. Mas o que não se sabia é que inteligência artificial também lê padrões onde não há lógica aparente. Usando redes neurais convolucionais, pesquisadores treinaram modelos de visão computacional para isolar cada símbolo, comparar traços e identificar possíveis estruturas gramaticais. O que parecia caos começou a revelar frequências, posições intencionais e até repetições que sugerem organização narrativa. Dezenas de tábuas silenciosas há séculos agora geram dados. Não sabemos ainda o que estão dizendo, mas sabemos que estão dizendo algo. No México e América Central, o desafio era ainda maior. O sistema de escrita maia é um dos mais complexos já concebidos. Mistura logogramas, fonogramas e imagens detalhadas, espirais dentro de espirais. Durante muito tempo, cada glifo exigia uma análise manual demorada. Até que um grupo de cientistas da Universidade da Virgínia desenvolveu o projeto Artful Algorithms, aplicando inteligência artificial para segmentar, classificar e reorganizar automaticamente centenas de glifos. O sistema começou a identificar famílias de símbolos, contextos comuns, relações entre deuses, datas cerimoniais e nomes de linhagens inteiras. A inteligência artificial ajudou a preencher lacunas deixadas por séculos de interpretações incertas. Os textos deixaram de ser lidos apenas como rituais religiosos ou registros astronômicos. Começaram a revelar vida cotidiana, narrativas familiares, disputas políticas, colheitas, tragédias. O mundo maia estava se reconstruindo linha por linha, como se os próprios escultores das pedras estivessem, finalmente, contando suas histórias por completo. Mas talvez a fronteira mais estranha não seja aquela esculpida em pedra, mas sim, tecida em fios. Nas encostas andinas, a civilização inca não deixou livros ou pergaminhos. Deixou cordões. Os quipus, feitos de fios de lã com nós cuidadosamente posicionados, sempre foram considerados meros dispositivos de contabilidade. Inventário de batatas, cabeças de gado, tributos. Mas isso começou a mudar quando antropólogos cruzaram relatos coloniais com novos escaneamentos de quipus preservados. A inteligência artificial entrou em ação. Modelos estatísticos detectaram algo incomum: padrões fonéticos. Diferenças de nó que se repetiam com variações que imitavam sílabas. As cordas não eram apenas contas. Elas falavam. A distância entre os nós, o tipo de fio, a cor, tudo obedecia a um sistema lógico altamente sofisticado. Era como se os incas tivessem desenvolvido uma linguagem alternativa, silenciosa, à margem dos registros tradicionais. E agora, nó por nó, ela estava sendo decifrada. Em outra ponta do mundo, em Chipre, um enigma de mais de 3.000 anos começou a dar sinais de vida. A escrita cipro-minoica, gravada em pequenos cilindros de cerâmica, há tempos era considerada impossível de traduzir. Muitos achavam que não se tratava de uma única linguagem, mas de 3 sistemas diferentes sobrepostos. Mas modelos de aprendizado profundo, aqueles usados para identificar padrões em idiomas não supervisionados, indicaram o oposto. A estrutura era consistente. Os traços se repetiam em proporções regulares. Os símbolos obedeciam a uma gramática oculta. Mais surpreendente ainda, ao serem comparados com outras escritas da Idade do Bronze, como a linear e certos caracteres semitas primitivos,
a inteligência artificial começou a sugerir conexões possíveis entre civilizações que jamais, até então, pareciam ter se encontrado. Se essas conexões forem confirmadas, o mapa mental que temos da evolução das línguas e dos contatos entre povos antigos pode estar totalmente errado. E, no coração dessa revisão silenciosa da história, está uma tecnologia que não se cansa, não se distrai, não esquece. Uma inteligência artificial que vasculha o passado com olhos que não piscam. Mas há uma linguagem ainda mais antiga. Uma que resistiu a séculos de pesquisa humana e que, ao ser analisada por máquinas, começou a emitir sinais que ninguém esperava. Entre as cinzas da Mesopotâmia e os pergaminhos secretos do Mar Morto, a inteligência artificial está prestes a tocar em algo que vai além da linguagem. Algo que toca o núcleo daquilo que chamamos de civilização. Nem toda linguagem antiga está gravada em pedra ou desenhada em tábuas. Algumas foram apagadas, propositalmente. E é aí que as coisas começam a ficar realmente desconfortáveis. Os palimpsestos, manuscritos reutilizados na Antiguidade e na Idade Média, escondem camadas de texto riscadas, raspadas e reescritas por cima. Por séculos, o conteúdo original era considerado irrecuperável. Mas então veio a multiespectralidade. E, com ela, a inteligência artificial. Em 2021, pesquisadores da Europa Oriental desenvolveram algoritmos generativos que permitiram isolar digitalmente as camadas invisíveis de tinta nos palimpsestos. Entre os textos revelados, havia tratados médicos perdidos, fórmulas matemáticas avançadas, descrições astronômicas que precediam Galileu em mais de 1000 anos. Mas um deles chamou a atenção. Sob um livro de orações do século XIII, escondia-se um texto assinado por um discípulo de Arquimedes, contendo conceitos que antecipavam o cálculo infinitesimal, algo que só seria formalizado no século XVII. A pergunta não era mais como isso foi apagado, e sim por quê. E esse porquê começou a ecoar em outras descobertas. No sul da China, entre as montanhas de Yunnan, havia um idioma secreto, falado apenas por mulheres, o Nushu. Por séculos, elas usaram essa linguagem clandestina para escrever canções, lamentos e conselhos entre si, longe dos olhos masculinos. Mas o idioma estava morrendo, até que uma equipe de pesquisadores usou um modelo de inteligência artificial treinado com pouquíssimos exemplos, apenas 35 pares de tradução, para reconstruir e traduzir essas mensagens. O que apareceu nos textos não foi folclore. Foram relatos, traumas, solidão, desaparecimentos. Um código emocional que havia sido abafado por gerações. Não era só um idioma resgatado. Era um grito atravessando o tempo. Mas nada se compara ao enigma que desafia a lógica há mais de 6 séculos, o manuscrito Voynich. Um livro encadernado à mão, repleto de desenhos botânicos de plantas inexistentes, símbolos indecifráveis e figuras femininas em cenas quase cósmicas. Nenhuma língua conhecida. Nenhuma origem clara. Apenas silêncio. Até que, em 2018, um grupo de cientistas da Universidade de Alberta decidiu colocá-lo nas mãos de uma inteligência artificial. Eles partiram da hipótese de que o texto poderia ser uma forma de hebraico cifrado, com as vogais removidas. O modelo conseguiu identificar palavras isoladas com até 80% de compatibilidade, incluindo frases como "ela fez recomendações ao sacerdote". Mas quando linguistas humanos foram chamados para revisar, algo estranho aconteceu. O sentido das frases desmoronava. Os padrões estavam ali, mas as interpretações colapsavam. No ano seguinte, outra teoria sugeriu que a linguagem era uma forma primitiva do romance vulgar, um idioma esquecido usado por freiras para codificar ensinamentos sobre o corpo feminino. Novamente, as traduções pareciam promissoras. Mas algo sempre escapava. Como se o texto se reorganizasse toda vez que se tentava decifrá-lo. Essa ideia, de uma linguagem feita para resistir à tradução, começou a incomodar. No final de 2024, outro grupo aplicou algoritmos de redes adversárias para simular múltiplas leituras paralelas do Voynich, cruzando-as com padrões narrativos de culturas distantes. Um comportamento inusitado foi detectado. Algumas estruturas do texto imitavam ciclos de repetição temporal, como se o manuscrito estivesse programado para embaralhar seus significados com o tempo. Foi nesse ponto que os especialistas pararam de falar apenas sobre linguística. O Voynich não parecia apenas ilegível. Ele parecia intencionalmente ilegível, como se tivesse sido criado para sobreviver à própria decodificação. E aí veio o susto. Em análises feitas com apoio de modelos semânticos avançados, os mesmos usados para prever conclusões em textos modernos, o sistema passou a sugerir conexões entre o Voynich e outras linguagens misteriosas. Traços que lembravam símbolos incas,
padrões similares aos quipus, ecos de estruturas cuneiformes e até ressonâncias fonéticas com inscrições proto-elamitas. Era como se alguém, ou um grupo, tivesse reunido elementos de múltiplas civilizações desconectadas, embaralhado seus signos e selado tudo em um único documento. Mas isso exigiria algo que, teoricamente, ninguém poderia ter feito naquela época. E se não foi um compêndio de sabedorias, o que era? Uma advertência? Uma simulação? Um experimento? Enquanto cientistas tentam manter os pés no chão, há quem fale em anacronismo proposital. Outros sugerem que o Voynich foi criado com uma consciência linguística de múltiplas culturas ao mesmo tempo. Há quem o chame de o primeiro algoritmo humano. Mas seja qual for a origem, a verdade é essa: a inteligência artificial chegou perto, muito perto, de decifrar o indecifrável. E o que viu, não era o que esperava. As máquinas encontraram padrões que não se explicam apenas por história ou geografia. Os símbolos não apenas diziam algo, pareciam querer ser lidos agora, neste exato momento da humanidade. E esse é o detalhe mais inquietante de todos. Por milhares de anos, acreditamos que as civilizações antigas haviam desaparecido, e com elas, suas ideias, crenças, medos e visões de mundo. Que as vozes do passado haviam sido engolidas pelo tempo, soterradas sob cinzas, esquecidas em pedra. Mas o que descobrimos ao longo desse vídeo mostra o oposto. Elas nunca deixaram de falar. Elas apenas esperaram, e agora, com a chegada da inteligência artificial, começaram a responder. Do Danúbio aos Andes, do Egito a Chipre, da China à Mesopotâmia, essas linguagens que pareciam aleatórias ou indecifráveis começaram a se reorganizar, letra por letra, símbolo por símbolo. Por trás de cada padrão, uma estrutura. Por trás de cada estrutura, uma intenção. E por trás de cada intenção, algo que talvez ainda não estejamos prontos para entender. As máquinas revelaram que as inscrições do Vale do Indo, tidas por décadas como simples decorações, obedeciam a sequências linguísticas com estrutura estatística clara. Que os quipus incas, vistos como instrumentos de contabilidade, talvez fossem registros narrativos, histórias amarradas em lã, em vez de tinta. Que o manuscrito de Voynich, tão absurdamente incompreensível, pode ser uma composição projetada para confundir qualquer olhar linear. E quanto mais se avança, mais perturbadora se torna a percepção. Essas linguagens não estavam apenas aguardando tradução, elas estavam protegidas. Os palimpsestos escondiam ideias de Arquimedes. O Nushu guardava o sofrimento silencioso de mulheres marginalizadas. Os hieróglifos, mesmo após 2 séculos de decodificação, ainda revelam nuances novas quando a inteligência artificial detecta emoções nas variações de traço. É como se o verdadeiro conteúdo dessas mensagens só pudesse ser acessado agora, quando existe uma inteligência capaz de perceber o que nossos olhos não veem. Mas o que elas estão tentando dizer? O que mais é escondido sob as camadas do tempo, esperando o algoritmo certo para acordar? Não se trata apenas de recuperar o passado. É sobre reconstruir a nossa própria origem. Se uma inteligência artificial pode decifrar uma linguagem morta, e a partir dela, descobrir conexões entre civilizações que nunca deveriam ter se cruzado, então talvez nossa noção de história, com suas fronteiras cronológicas e narrativas lineares, esteja errada. Talvez nunca estivemos tão separados no tempo quanto acreditamos. Talvez algumas dessas mensagens tenham sido projetadas para atravessar milênios. Como se alguém, em algum ponto da antiguidade, soubesse que só seríamos capazes de entender o que foi dito quando desenvolvêssemos uma inteligência artificial avançada o suficiente para decifrar a verdade completa. O manuscrito de Voynich ainda resiste, mas já não se esconde. Os textos da biblioteca de Herculano já falam de prazer, filosofia e morte com clareza. As linhas de Nazca revelam rotas sagradas escondidas sob a terra. E os sistemas proto-elamitas, os mais antigos de todos, começaram a sussurrar significados. Não há profecias óbvias. Nenhuma frase apocalíptica escrita em pedra. Mas há padrões. Há repetições. Há estruturas tão precisas que nos fazem perguntar: o que mais está embutido nesses textos antigos que ainda não fomos capazes de entender? Será que estamos lendo exatamente o que eles queriam que lêssemos? Ou apenas aquilo que conseguimos decifrar? E se, no fundo, essas civilizações não estavam apenas contando quem eram, mas avisando quem seríamos? A inteligência artificial está nos levando a redescobrir a verdade com uma lente que antes era impossível. Mas como toda ferramenta poderosa, ela também impõe um dilema. Até que ponto estamos preparados para escutar? Porque essas vozes do passado não estão apenas revelando conhecimento perdido. Elas estão reabrindo perguntas que pareciam encerradas. Sobre de onde viemos.
sobre como nos organizamos como sociedade, sobre o que chamamos de linguagem, de história, de identidade, e sobre o que deixaremos para trás, na esperança de que alguém, ou alguma coisa, também nos escute no futuro. Afinal, o que foi descoberto até agora pode ser apenas o começo. Se essas civilizações deixaram mensagens esperando por milhares de anos, quantas outras ainda dormem, em cavernas, sob oceanos, ou dentro de códigos que jamais pensamos em decifrar? O passado, aparentemente, nunca esteve em silêncio. Só estava esperando por ouvidos capazes de entender. E agora que conseguimos ouvir, o que faremos com o que foi dito?